Graças e paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos nós aqui mais uma vez gravando mais um vídeo e estou muito feliz em poder gravá-lo. Primeiro, eu gostaria de convidar você para juntamente comigo para que nós estivéssemos orando ao Senhor nosso Pai, agradecendo a Ele todo o livramento que Ele nos tem dado. Nós temos visto aí muitas coisas acontecendo em relação ao coronavírus ao redor de todo o mundo, mas o Senhor nos tem dado livramento e continuará nos dando, porque cremos que o Senhor nosso Pai, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é real e Ele nos tem guardados em Suas mãos. Então vamos orar. Senhor, eu quero agradecer a Ti, ó Senhor meu Deus, por tudo quanto tens feito. Quero agradecer a Ti, Senhor Jesus, por nos ter resgatado com o Teu sangue, Senhor, por nos ter, ó Pai, libertado do mal. Trago-nos, ó Senhor meu Deus, a vida. Te agradecemos, ó Senhor meu Deus, por cada alimento ao qual o Senhor nos tem trazido. Te agradecemos pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares a quem o Senhor também tem livrado mediante a nossa fé, mediante a nossa oração, mediante a nossa busca contigo. O Senhor, a nossa busca por Ti, o Senhor tem libertado e livrado os nossos familiares que ainda nem Te conhecem ou não Te aceitaram. Senhor, nós Te agradecemos e pedimos, seja conosco, abençoa-nos dia a dia. Proteja, Senhor meu Deus, meu Pai, a nossa nação. Toma também, Senhor meu Deus, as nações vizinhas. Senhor meu Deus, vai de encontro a todas as nações, Senhor, que estão lutando contra essa enfermidade, Senhor. E que possamos ver, ó Senhor meu Deus, a Tua glória, a Tua graça, nos revestindo, Senhor, para que possamos ter forças de lutarmos cada vez mais. Abençoa-nos e traga-nos, Senhor meu Deus, meu Pai, mais entendimento da Tua palavra. Mostra-nos, Senhor meu Deus, as Tuas mãos se movendo no tempo ao qual nós estamos. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos a respeito do livro de Timóteo, 1 Timóteo. E nessa nova série que nós vamos fazer de vídeos, de gravações, nós vamos tentar abordar todo o livro de Timóteo, em cada vídeo, tentando abordar um capítulo, tá bom? É possível que às vezes um capítulo utilize mais de um vídeo, porque senão os vídeos ficarão muito extensos. Mas nós vamos tentar fazer uma boa leitura, tá bom? E depois vamos tentar parafrasear aquilo que o Senhor colocar nos nossos corações. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Visitem os nossos canais, Igreja e Comunidade Evangélica Renovar, tanto no Facebook quanto no YouTube. E também o nosso canal Ministério Ministrando a Palavra, tanto no YouTube quanto no Facebook e também no Instagram, tá? Nos ajude com essa obra, tá bom? O capítulo de número 1 do 1 Timóteo, versículo 1, começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós vemos que Paulo ele está se apresentando e nós entendemos que neste momento ele está sozinho, porque geralmente quando Paulo escreve uma carta para alguém, ele sempre escreve Paulo e Timóteo, Paulo e a pessoa que está com ele, mas aqui ele não apresenta outra pessoa, então nós vemos que ele está sozinho. E aqui nós vemos a quem ele está direcionando essa carta. Ele diz Paulo a Timóteo, né? E não somente a Timóteo. Essa carta precisaria ser lida por Timóteo para toda uma congregação, né? E nós vamos ver logo no versículo seguinte que congregação seria essa, tá bom? No versículo 3 diz: Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertirdes a alguns que não ensinem outra doutrina. Nós vemos aqui que Paulo deixou Timóteo em Éfeso como um líder, como um pastor, como aquele que lideraria a igreja de Éfeso. E nós temos que entender que Paulo, ele começa o texto no versículo 1 dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo. Existem hoje muitas doutrinas que divergem a respeito da palavra apóstolo.
mas o significado literal da palavra apóstolo é enviado, né? Quando Paulo diz Paulo, apóstolo de Cristo, ele quer dizer que ele foi enviado diretamente por Cristo. Alguns dizem que hoje em dia não pode ter apóstolos. Eu quero abrir uma aspas, porque sim, pode-se ter apóstolos. Agora, apóstolos de Cristo, para se considerar um apóstolo de Cristo, precisaria ser enviado diretamente por Cristo, precisaria ter visto Cristo vivo, precisaria ter aprendido diretamente de Cristo. Que no caso de Paulo, sim, Paulo ele esteve com Cristo, não apenas no momento em que ele cai do cavalo, né, mas posteriormente a isso, Paulo passa 3 anos estudando, e nós vemos no versículos à frente, quando ele diz, conheci um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que foi levado até o 3º céu, e ele estava falando dele próprio. Então Paulo passou em média 3 anos no deserto, sendo ministrado exclusivamente por Jesus Cristo. E aí nós podemos comparar que os apóstolos também passaram 3 anos com Cristo, né? Então, tudo aquilo que Paulo nos vem trazer, ele realmente aprendeu de Cristo. Então ele era um apóstolo, ele era um enviado de Cristo. Hoje em dia, pode-se haver apóstolos, mas o termo que seria mais correto seria dizer, eu sou um apóstolo, eu fui enviado para a África para iniciar um trabalho lá. Quem me enviou? A Igreja Batista. Então eu sou um enviado da Igreja Batista, eu sou um apóstolo da Igreja Batista. Foi a Igreja Presbiteriana, a mesma coisa. Foi a Igreja Assembleia de Deus, a mesma coisa. Foi a Igreja Nova Vida, a mesma coisa. Então você pode ser um enviado, um apóstolo da determinada igreja que te enviou, que te respaldou, que te deu as condições de você viajar para ir fazer esse trabalho. Amém? Mas apóstolo de Cristo são os 12 apóstolos, somando mais também o nosso irmão Paulo, tá bom? Aí ele continua dizendo, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nós vamos ver que em todas as epístolas, Paulo sempre escreve 2 palavrinhas, sempre está, que é graça e paz. Mas nessa, Paulo coloca graça, misericórdia e paz. Por que ele acrescentou misericórdia aqui? Bem, ele acrescentou misericórdia aqui porque nesse texto, nessa carta, ele vai dar um pouco do seu testemunho. E sobre o seu testemunho veio uma grande misericórdia da parte de Jesus Cristo para que ele se convertesse. E por que ele vai dar esse testemunho? Porque algumas pessoas na igreja de Éfeso não estão respeitando a autoridade de Timóteo. Estão trazendo outras doutrinas para dentro da igreja. E Paulo quer alertar, advertir aqueles que estarão ouvindo essa carta a atentarem os seus ouvidos e a sua atenção para o que Timóteo lhes falar, para o que Timóteo lhes trazer, porque Timóteo só vai trazer a eles aquilo que o Timóteo aprendeu diretamente de Paulo. E sendo Paulo um aluno direto de Jesus, então seria muito mais coerente ouvir o que Timóteo fala do que o que outros irmãos estarão falando. Então vamos lá. No versículo 3 ele diz, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertisses a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, e nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomistas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que foram contrários à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus,
bem-aventurado que me foi confiado. Então, aqui, do versículo 3 até o versículo 11, nós vemos que Paulo ele vem trazendo uma linguagem muito forte, uma linguagem de exortação mesmo, uma linguagem bem dura. E ele vem dizendo para que Timóteo venha repreender o povo de Éfeso a não entrarem em vãs discussões, porque naquela época só se podia ter algumas funções na igreja, né, no templo, se você fosse da linhagem de uma pessoa específica, da linhagem de Arão, dos levitas. Mas Paulo vem nos trazer que a nossa salvação ela é mediante a fé e não mediante a lei. Não quer dizer que nós não tenhamos que seguir a lei, não quer dizer que nós não tenhamos que ser submissos às autoridades, não é isso. Mas ele quis dizer que nós temos que colocar a nossa fé diretamente em Jesus Cristo e no que ele realizou na cruz. E que esta linhagem, esta discussão sobre a nossa genealogia, isso só geraria discussões. E querer demonstrar ser mais sábio ou mais inteligente, gerar discussões para tentar encontrar aquele que é mais sábio, mais inteligente, mais douto, isso também não nos levaria a lugar algum. Que o que nós temos que compartilhar é a nossa fé. E é o que Paulo vem dizendo. E ele diz que a lei, ela é muito saudável e ela é boa para quem usa dela de legitimidade, para quem usa dela de forma boa. E que a lei, ela nunca é pronunciada, promulgada por uma pessoa justa, e sim para os injustos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós que somos justificados em Cristo, nós podemos viver com Cristo da forma pura, digna, agradável, nos separando de todo mal, nos separando de atitudes pecaminosas, nos separando de contextos que nos levem a pecar. Não quer dizer que em algum momento não venhamos a pecar, mas nós não estaremos pecando propositalmente, repetindo os mesmos erros, e quando viermos a pecar, nós temos o nosso arrependimento sincero, fiel diante do Senhor Jesus Cristo. E dito isso, essa lei não se poderá ser promulgada a nós, porque nós estamos fazendo aquilo que é justo. Porém, se nós deixarmos de praticar a justiça de Deus para tentar nos justificar mediante os nossos afazeres, a nossa força, mediante as nossas obras, aí então nós estaremos nos colocando propícios à lei de todas as formas. Ou seja, se fizermos algo errado, a lei ela vai nos mostrar que aquilo é errado e vai aumentar o nosso pecado. Ela vai clarear o nosso pecado e isso não vai ser bom, né? Então nós temos que colocar a nossa fé em Cristo. E ele continua dizendo no versículo número 12: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aqui eu acho lindo, porque aqui Paulo então ele nos mostra por que ele utilizou a palavra misericórdia no início. Porque ele vem dizendo que ele era o maior dos pecadores, o maior de todos aqueles que perseguiram aos discípulos de Jesus Cristo. Ele era um daqueles que seguia, que matava, que ordenava prisões, e ele realmente achava estar fazendo o que era certo. Ele compreende que ele não deveria ter salvação, mas pela misericórdia de Cristo Jesus, ele foi salvo. Porque Jesus Cristo, ele é fiel e ele é um Deus de amor.
Então Paulo quer dizer aqui que se ele foi salvo, se ele recebeu a salvação, qualquer um de nós podemos ser salvos. Qualquer um de nós podemos receber a salvação. Basta nós crermos em Jesus e deixarmos que ele venha a nos alcançar. Isso é uma escolha pessoal de cada um. Então, que nós possamos escolher todos os dias a nos arrependermos todos os dias e a nos convertermos todos os dias dos nossos maus caminhos e declararmos todos os dias que Jesus é o nosso Salvador. Dessa forma, pelo sangue de Jesus, todos os dias nós seremos sarados, remidos, restaurados a uma posição de justos. Ele continua dizendo: mas, ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Aqui ele dá ao Senhor Jesus Cristo a honra, o crédito, o mérito da própria salvação dele. E aí ele quer dizer para nós que toda a salvação de todo homem na terra deve ser dada a Cristo Jesus, o único Deus, o Deus forte, o Deus fiel. No versículo 18, ele também traz uma advertência para que Timóteo tenha cuidado com alguns irmãos. Vamos lá. Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando-se a fé, a boa consciência e rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aqui nós vemos que Paulo está dizendo para Timóteo que ele continue firme na fé que lá atrás foi dita e promulgada a ele, foi profetizada sobre a vida dele com a imposição de mãos de que ele seria um grande líder, um grande homem de Deus, um grande pastor. E ele diz para Timóteo: não retroceda, não volte atrás, siga adiante, continue nessa força, continue fazendo aquilo que foi profetizado sobre a sua vida. E ele diz: não volte atrás como fizeram alguns que foram náufragos na fé. E ele cita Himeneu e Alexandre, os quais ele mesmo diz que entregou a Satanás para correção. E prestem atenção no texto, ele não diz que entregou Himeneu e Alexandre a Satanás para condenação, mas sim para correção. Ou seja, ele esperava que tanto Himeneu como Alexandre, ao enxergarem as suas vidas descendo de mal a pior, se convertessem dos seus maus caminhos e se consertassem e retomassem a fé que tiveram anteriormente, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo muito resumido, muito rápido. Não dá, claro, para nós esmiuçarmos tudo nesses videozinhos de 20 a 30 minutinhos que nós estamos fazendo, mas espero que tenhamos tido uma boa leitura. No próximo vídeo falaremos sobre o capítulo de número 2, tá bom? Que Deus abençoe. Os nossos cultos e a nossa escola bíblica dominical estão suspensos por enquanto, mas a nossa igreja, Comunidade Evangélica Renovar, aqui no Rio das Pedras, Rio de Janeiro, Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, os nossos cultos, lembrando, por enquanto estão suspensos devido ao coronavírus, mas retornarão em breve. Será quarta-feira às 20 horas, domingo escola bíblica dominical às 9h30 e o nosso culto noturno do domingo às 19 horas. Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Continue orando por nós e em breve estaremos de volta. Deus abençoe.